Salvem iniciados e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras atual, pragmático e muito inquietante. Vamos aqui comentar sobre aquele traço de personalidade, característica, virtude, digamos assim, que faz com que um cidadão possa realmente se intitular Eu sou um maçom. Meus caros, a virtude essencial sine qua non para o maçom é a tolerância, que vem do termo tolerare, ou seja, sofrer, sentir angústia, dor no coração ou na alma. Isso porque você está ali diante de uma situação que traz um certo incômodo a você, um mal-estar, porque aquela pessoa tem uma atitude, um pensamento, uma postura que você não concorda, não te agrada, mas você aguenta esse sofrimento de uma forma ética, tranquila, serena. O grande filósofo francês François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, que era maçom, foi iniciado na loja Nove Irmãs de Paris. Deixou gravada uma frase que é emblemática, eterna, um grande bordão para todos aqueles que se acham defensores da tolerância. E nessa frase está também explícita aquela condição necessária aos maçons. Não basta apenas suportar a dor, o sofrimento de estar ali diante de uma pessoa que pensa ou se manifesta diferente de você. Você tem que ir além, tem que lutar, defender pelo direito dessa pessoa, sempre se manifestar democraticamente com a sua ideia, com a sua postura, a sua interpretação daquela realidade. Diz Voltaire: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei eternamente o seu direito de dizê-lo. Uma frase belíssima e poderosa, e após essa breve consideração, podemos enunciar a nossa pergunta-chave do vídeo. Afinal de contas, o que realmente significa ser um cidadão, um indivíduo tolerante? Parece fácil essa questão, algo óbvio para muitos, 99% vão dizer, puxa, claro que eu sou tolerante, que absurdo perguntar isso. Não só sendo iniciado, um maçom, mas também uma pessoa de bem na comunidade. Nossa, eu respeito todas as pessoas com as suas diferenças, uma opinião diferente da minha, que maravilha, vamos crescer juntos, vamos ali ver o que há de bom nisso. Será que é assim mesmo que funciona? Mas antes então da gente entrar no conteúdo em si, na ordem do dia, peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo com outros seres tolerantes e já dê um like no vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar esse trabalho para outros indivíduos que têm essa sublime virtude em seu coração. Muito obrigado. Meus amigos, uma questão deveras importante também que sempre aparece é por que a sublime ordem maçônica incorporou em sua doutrina, em suas colunas, esse conceito de tolerância. Sabemos que esse elemento, essa condição ou até virtude, sempre foi muito analisada e estudada, às vezes com outras terminologias, por vários pensadores ao longo da história. O que é mais relevante na nossa visão aqui do canal? Primeiro, Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona, que viveu no século IV depois de Cristo, mais precisamente de 354 a 430. Ele já defendia que a tolerância era uma condição essencial, tanto ao cristão quanto ao não cristão. Temos também Erasmo de Roterdã, que viveu de 1466 a 1534, que também já mencionava a tolerância como algo fundamental para a convivência das pessoas.
John Locke, em 1689, lançou sua obra monumental, Carta sobre a Tolerância. Veja só, 1689, e a moderna maçonaria surgiu em 1717 ou 1721. Esse documento, esse pensamento desse filósofo britânico foi fundamental, essencial. Ele sim que motivou a incorporação do elemento tolerância à doutrina, às colunas, ao perfil dos legítimos maçons. Temos também o Voltaire, no seu Tratado sobre a Tolerância, de 1763, um pouquinho depois da eclosão da maçonaria, que também serviu para consolidar toda essa situação, toda essa orientação em termos de comportamento humano nas colunas de Irã. Mas o que realmente é relevante de toda essa bagagem, digamos, acadêmica, científica, histórica de grandes pensadores que analisaram e defenderam, de certa forma, a tolerância entre as pessoas, é que a ordem maçônica, como sabemos bem, é um reflexo daquelas mudanças civilizacionais no ethos, no modo de se encarar a realidade e o mundo, que estava ocorrendo em todos os povos eurocêntricos naquele início do século XVIII. A maçonaria surgiu em um momento em que, para algumas forças vivas da sociedade, alguns pensadores, era essencial que pessoas com diferentes pensamentos ideológicos, religiosos, políticos, pudessem se sentar lado a lado e ter uma comunhão fraternal sincera. Isso era impossível antes dessa época. Jamais um cristão ia ficar ao lado de um, digamos, reformista protestante. Impossível um cristão do lado de um judeu, nem pensar. Lembremos que a Europa estava ali naquele banho de hemoglobina, daqueles embates, né, ali religiosos, noite de São Bartolomeu, aqueles, digamos, momentos em que muitos sucumbiam na lâmina ali porque havia uma grande tensão e uma hipocrisia e uma intolerância, melhor dizendo, imensa entre as pessoas. Você não pensa como eu? Zampe, ou no pescoço, ou no coração, ou no abdômen. Ah, você é da religião A, B ou C? Vamos então mandar você lá para Conchinchina, para aqueles quintos lá dos Bretões. Se você vivesse ali século XVIII ou XIX na Europa ou nas colônias recentemente emancipadas na América, África, Ásia também, e quisesse ter essa experiência sublime na visão de muitos de estar lado a lado a pessoas que pensam muito diferente de você, que têm opiniões diversas em relação a todos os campos do pensamento, principalmente nas questões religiosas, políticas, futebolísticas. Então sentam ali corintianos, palmeirenses, flamenguistas, Vasco, Fluminense, torcedores do Grêmio, Santa Cruz, Atlético, sei lá, sem problemas, todos felizes, em paz, em harmonia com os rituais, com os princípios, o simbolismo. A única opção para você, meu caro, seria integrar uma entidade maçônica daquela época. Não existia nenhuma outra forma de agremiação, associação que aceitava esse tipo de condição. Seria um absurdo, seria impensável naqueles séculos de transição daquela época antiga para a atual. Naquele momento isso foi fundamental, sem dúvida, mas para alguns, talvez agora, passados aí 300 anos, o mundo mudou demais, temos aí agora uma realidade tecnológica, estão aí os grupos de bate-papo, de interação, os meios de, digamos, contato e relações digitais na internet, tudo é meio digital, online, as pessoas hoje estão em outro ritmo, sociedade da disciplina saiu de cena, deu entrada, deu espaço para a sociedade do desempenho, agora no século XXI, digamos assim.
Será que hoje, na maçonaria contemporânea, a questão da tolerância perdeu um pouco da sua força e vigor? Para alguns, pode ser que sim, porque dizem o mundo mudou, porque a maçonaria também não iria mudar, porque a virtude da tolerância ainda seria tão importante assim. Vejamos então os argumentos desses indivíduos. Por exemplo, para muitos, o que é um bom maçom? Puxa, você é um camarada realmente que reflete o ideal do maçom. Você faz tudo que o maçom tem que fazer. Você é dedicado, cumpre as obrigações, seus deveres, trabalha muito, pega a ordem, se dedica, afasta a família. Ainda bem que já é aposentado. Ou que aí vive de renda, sei lá, alguma coisa assim. Porque para quem tem 3, 4 empregos, filho pequeno, cuida de um parente doente, ou algo do tipo, às vezes é impossível, né? Mas se você tiver um pouco de saúde, tempo, disposição e vontade de se dedicar à maçonaria, maravilha! Você será um excelente maçom. Esse é um dos perfis que hoje em dia é muito defendido e propagado. Faça isso e você será um ótimo exemplo de iniciado na sublime ordem. Mas, e se esse camarada não for tolerante? Vamos supor que se ele for corintiano, de repente ele vê um palmeirense ali, já dá aquele mal-estar, que isso é até normal, mas ele manifesta isso. Ele fecha ali a cara, começa a tratar mal aquele cidadão, começa a ter algumas rugas de estresse, trata de uma forma diferente aquele ser humano somente porque ele torce por um time diferente do seu. Será que realmente então ele pode ser considerado um bom maçom? Obviamente eu dei aqui um exemplo muito simples, muito básico, até um pouco sarcástico, mas é mais ou menos essa linha que funciona também em relação a outras vertentes ideológicas, de interpretação de alguns elementos da realidade, eclesiásticas até, por que não, e assim por diante. Então, o que acontece? Na visão dos antigos mestres, que realmente fundamentaram, consolidaram a maçonaria, a doutrina, os princípios, não adianta nada, meu caro, se você for o melhor maçom do mundo, obreiro dedicado, se você não tiver tolerância com aquele jovem que entrou ali agora, está no primeiro mês, segundo mês, pensa diferente de você, e isso leva a esse incômodo, e isso também acarreta uma manifestação, digamos, negativa por sua parte em relação a ele. De nada vale, esqueça. Segunda situação. Da mesma forma, na visão do mundo comum, do mundo prof, sendo bom maçom significa, por exemplo, você fazer muitos eventos filantrópicos, atividades de benemerência, ali beneficentes. Isso é maravilhoso, tem que ser feito. Todo maçom, via de regra, faz sim muita caridade. As grandes lojas da Inglaterra defendem muito isso, as grandes lojas norte-americanas. E também é assim no Japão, na África. Realmente, o princípio, a iniciativa de realizar eventos de caridade é fundamental. O cidadão, individualmente, em pequenos grupos, grandes grupos, tem que fazer. É desejável, é apreciado e é necessário que faça assim. Porém, por mais filantropia, por mais beneficência que o maçom faça, se chega na hora ali, no fim da linha, ele manifesta uma situação. Puxa vida, hein? Esse camarada ali, ó, da religião XYZ, eu acho que isso aí não é uma coisa muito legal, não concordo com isso. E lamentável, né? Lamentável é quem fala ou age dessa forma, discriminando muitas vezes, não através de atos ou movimentações efetivas, mas só de ter esse comportamento, essa postura negativa, de não contentamento pleno e não aceitação, essa realmente hipocrisia na hora de dizer que é tolerante e na hora de realmente manifestar, ela se cristaliza ali, como dizia Erasmo de Roterdã. É uma pena, mas maçom também, na essência, esse cidadão não é. E na questão religiosa, a coisa aí desanda, piora um pouco mais. Porque muitos falam em
aceitação, ecumenismo, todas as religiões são parecidas, todas querem o bem, a trilha da luz, nenhuma religião fala o contrário. De qualquer modo, não se justifica ao maçom manifestar qualquer forma de postura, de viés, comportamento negativo, a qualquer forma de diferença nas crenças, na fé, na religião de qualquer cidadão. Aí você vai dizer, claro, obviamente que ninguém se incomoda com isso na maçonaria, porque temos o respeito absoluto à liberdade de pensamento, a liberdade ali de escolha da sua doutrina, da sua fé. Ok, se assim é, se assim se manifesta realmente no dia a dia, na prática, essa tolerância é efetivada, ela se positiva ali no ar, de forma concreta e efetiva, maravilha. Caso contrário também, esqueça. Maçom, essa pessoa que não aceita se sentar ao lado de um indivíduo que tem outra vertente religiosa, ou que não tem nenhuma vertente, ou que não tem fé em nada que seja, acredita no Big Bang, em algum tipo de Deus de Spinoza e assim por diante, esse cidadão intolerante não é maçom. Aí você vai falar, mas puxa, ele é um exemplo ali no grupo, tem 50 anos de trabalhos ininterruptos, ajuda muito, faz eventos, faz filantropia e etc. Maçom ele não é, não adianta. Tolerância é fundamental. Ela que diferencia é o elo na corrente que não pode se romper, em hipótese alguma. Maçom intolerante não existe, por melhor que seja o cidadão, o ser humano, o trabalhador, o estudioso e assim vai. E deste modo, para nós aqui do canal, ficou evidente que se você realmente quer ser um maçom efetivo, verdadeiro, muita atenção e carinho com a tolerância. Agradeço a todos por terem acompanhado nosso trabalho com grande tolerância até aqui. Espero vocês em nossos próximos lançamentos. Se você se esqueceu de se inscrever no canal, peço que faça agora. Também compartilhe os conteúdos e deixe seu like aqui em nosso singelo trabalho. Muito obrigado, grande abraço.